Tarde, professor Robson na área, né? Pessoal, nós estamos trabalhando com vocês o chamado texto publicitário, que nada mais é do que aquele texto tipo propaganda, né? Tipo texto que aparecem em posto de saúde, né? Esses textos que falam sobre a pandemia, né? Pronto, isso se chama texto publicitário. Essas propagandas de televisão, de rádio, né? De outdoor, do shopping, esses textos que a gente vê nos ônibus, fixados nos ônibus, né? Informando, dando informação, né? Pronto, são chamados textos publicitários, né? Textos de campanha de saúde, como a campanha de vacinação, né? Textos sobre o Outubro Rosa, um texto voltado para a conscientização a respeito do câncer de mama. Tudo isso é chamado de texto publicitário, né? A gente vai abrir um parêntese e vai trabalhar com vocês um assunto chamado pronome pessoal, tá? Que é aquela palavrinha que substitui o substantivo, né? Ou então acompanha o substantivo modificando a significação, né? Determinando a significação, né? O pronome pessoal, ele se divide em pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Qual é a diferença? É chamado de caso reto aqueles, os famosos que vocês já veem muito, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, né? E os pronomes chamados do caso oblíquo são esses, ó. Me, comigo, te, contigo, ó, lhes, nos, vos. Qual é a diferença, pessoal? É que os chamados pronomes pessoais do caso reto, eles substituem diretamente o nome. Vamos dar um exemplo? Se eu digo assim, João trouxe o livro, ó. Aí eu tiro João e coloco ele. Ele trouxe o livro. Tá vendo? O pronome ele substituiu diretamente a palavra João, né? Se eu digo assim, eu e a minha família servimos a Deus. Um exemplo, ó, eu e a minha família. Aí eu tiro os nomes eu e minha família e coloco nós. Substituo, vê. Nós servimos a Deus. Modifiquei a partir de um pronome pessoal do caso reto e não teve nenhuma mudança de sentido, né? Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles complementam o verbo. Eles substituem um substantivo, né, na frase, mas eles têm a ideia de complementar. Vou dar um exemplo, tá? Se eu digo assim, o aluno trouxe a tarefa de ontem. Um exemplo. Ó, o aluno trouxe a tarefa. Eu posso tirar essa palavra a tarefa e colocar um azinho. Esse azinho aqui, que está nessa relação de pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Vê, o exemplo. O aluno trouxe a tarefa de ontem. Eu posso tirar essa palavrinha a tarefa e colocar um azinho. Aí fica, o aluno trouxe-a. Tá vendo? Pronome pessoal do caso oblíquo e pronome pessoal do caso reto. A diferença é essa, é que o pronome pessoal do caso reto, ele substitui diretamente o substantivo, o nome. E o pronome pessoal do caso oblíquo, ele complementa o verbo, beleza? É essa a diferença. É chamado de oblíquo por isso, porque ele complementa, tá? E é chamado de reto porque ele substitui diretamente, tá? Espero que vocês tenham compreendido, né? Relembrando, os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós e eles. E os pronomes pessoais do caso oblíquo são me, mim, comigo, te, contigo, ó, lhes, nos, vos, os, as, lhes, si, tá? A gente vai devagarinho, né? Porque esse assunto é muito extenso
E é importante que a gente capte aos poucos, né? Tá bom? Agora tem um exercício para vocês, tá? O exercício vai ser... Vou dar alguns exemplos aqui. E o exercício, as questões estão conforme esses dois exemplos que eu trouxe. Quando é que eu uso, por exemplo, o pronome pessoal? A gente vai trabalhar o pronome pessoal do caso oblíquo, né? Nesta aula e no exercício, tá? Não vamos trabalhar os pronomes pessoais do caso reto, não, tá? Vamos trabalhar os pronomes pessoais do caso oblíquo. Por que eu uso o pronome pessoal do caso oblíquo? Como é que eu uso? Olha só, se eu digo assim, olha o exemplo aqui. Se eu digo assim, o advogado trouxe o documento. Toda vez que couber a ideia de o que, vê, o advogado trouxe o que? Ó, toda vez que couber essa ideia, esse o que, aí eu já sei que eu vou colocar um ozinho, vê. O advogado trouxe o documento. O advogado trouxe-o. Ó, o ozinho, que é um pronome pessoal oblíquo, está substituindo a palavra, a expressão o documento, tá vendo? Vem logo após o verbo. Vê, repetindo, tá? O advogado trouxe o documento. O advogado trouxe-o. Toda vez que couber a ideia de o que, eu já sei que eu vou colocar o ozinho, tá? Pronome pessoal do caso oblíquo, aquele que complementa, tá? E toda vez que couber a ideia de a quem, aí eu coloco o lhe. Olha o exemplo. Ele pediu ao pai um dinheiro. Ele pediu ao pai um dinheiro. Ao pai, ele pediu a quem? Ao pai. Aí toda vez que couber a ideia de a quem, aí eu coloco o lhe. Ele pediu ao pai um dinheiro. Ele pediu-lhe um dinheiro. Repetindo, a diferença é essa. É que toda vez que couber a ideia, na frase, né? A ideia de o que, aí qual é o pronome pessoal do caso oblíquo que eu vou utilizar? O ozinho, ou então o a, tá? E toda vez que couber a ideia de a quem, qual é o pronome pessoal do caso oblíquo que eu vou utilizar? O lhe, tá bom? O exercício tem tudo a ver com esses dois exemplos. É só encaixar a ideia de o que ou a ideia de a quem. Se fizer essa relação, vai ficar certinho. Depois do verbo, aí vejam como aqui, ó, o advogado trouxe. Ele trouxe o quê? O documento. Aí eu já sei que vou colocar o ozinho. Se fosse a menina trouxe a tarefa. A menina trouxe a tarefa. Então, a menina trouxe-a. Feminino, no caso, né? Nesse caso é advogado, masculino é o. Se fosse feminino, seria a. Tá bom? E toda vez que couber a ideia de a quem, aí eu coloco lhe. É o que versus a quem. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham compreendido esse assunto, né? A gente vai dar uma paradinha, tá? Agora. E eu estou à disposição, tá bom? 8310-0724. Ou então 3443-6833. Estou à disposição esta segunda-feira, o dia todinho, a semana todinha. Pode usar e abusar, tá bom? Tô com muita saudade de vocês e que Deus nos abençoe grandemente, viu? Tchau, tchau. Vai tomar o prêmio da Raíssa, que tem 3.000, vai tomar o prêmio mundial, que tem 5, ou vai tomar o prêmio